Bom, continuando ainda na aula 4, o nosso primeiro exercício, a gente verificou a suscetibilidade do elemento à flambagem. Então, quão suscetível esse elemento é. Agora, a gente vai tentar dar uma olhada a diferença de carregamento máximo suportado por um elemento quando ele não é suscetível à flambagem e quando ele é suscetível à flambagem. A critério de curiosidade, nós vamos pegar e tentar fazer uma análise simplificada nessa ponte. Na verdade, é um viaduto, não é nenhuma ponte. Então, o pilar central do viaduto de Millau possui altura de aproximadamente 240 metros. Então, esse pilar, na região central, no vão, o pilar mais alto tem 240 metros de altura. E foi executado em concreto com resistência de 60 MPa. Tá? Então, a resistência máxima desse material é 60 MPa. Até aqui são dados reais. O que tem depois, a gente adaptou para fazer exercício. Considerando que a seção transversal do pilar é de 15 por 7 metros, determine a carga máxima resistida por esse pilar. Então tá. Então o que a gente vai fazer? Primeiro vamos considerar esse pilar como se ele fosse um pilar curto e não tivesse o problema de flambagem. Então vamos lá. Então, primeiro, tá? Considerando que não há problema de flambagem. Perfeito. Então, se não há problema de flambagem, o nosso dimensionamento segue o dimensionamento que a gente viu na aula passada. Opa! Segue o dimensionamento de que a tensão é igual à força dividido pela área, certo? Então, como eu quero saber a força máxima que esse pilar resistiria se ele não tivesse problema de flambagem, eu isolo a força. Então, a minha força vai ser igual à tensão que esse material resiste vezes a área dele. Perfeito? Vamos recolher os dados. Qual que é a tensão máxima que o material resiste? No enunciado ele fala que é um concreto de 60 MPa. Então essa é a resistência do meu material. Então, 60 MPa. M é de mega. Mega é 10 a sexta. Então é a mesma coisa que eu falar que é 60 vezes 10 a sexta Pascal. Então já tenho a tensão, só falta eu saber a área. A área é igual. O exercício me falou que a seção transversal do meu elemento é de 15 por 7. Então a área é 15 vezes 7. 15 vezes 7 105 metros quadrados. Certo? Então, se eu não tivesse um problema de flambagem, a minha força máxima que eu poderia aplicar nesse pilar seria de 60 vezes 10 a sexta vezes 105. Uma nossa calculadora, 60 vezes 10 a sexta vezes 105. Isso vai dar 6,3 vezes 10 a nona. Pascal. Newton, perdão. A gente está calculando força, então força é Newton. Pascal é tensão. 106,3 vezes 10 a nona newtons. Tá? Então é isso. 10 a nona, só para a gente tirar esse 10 a nona e não ficar um negócio feio, 10 a nona é a mesma coisa que giga. Então, isso daqui vai ficar como 6,3 giganewtons. É muita força. Certo? Então, isso se eu não tivesse problema de flambagem. Mas é claro que esse pilar vai ter. É um pilar muito alto. Quanto mais alto, mais problema de flambagem esse pilar tem.
E a gente viu que quanto mais alto, a influência da altura é o quadrado. Então, considerando a possibilidade de flambagem. Quando eu considero a possibilidade de flambagem, eu calculo qual que é a carga que vai gerar a flambagem no meu elemento. Então, lembram lá, se eu tenho um elemento vertical e eu comprimo esse elemento, eu aperto ele, o que pode acontecer? Ele pode perder estabilidade e gerar aquela barriga. Que é a mesma coisa que acontece quando a gente aperta uma régua, por exemplo. Ela gera essa estrutura e tem uma ruptura muito antes de atingir a resistência máxima dela. E a carga que vai fazer com que o meu pilar comece a flambar, ele vai ser dado por F crítico igual P ao quadrado vezes módulo elasticidade vezes a inércia dividido pelo comprimento de flambagem do meu pilar ao quadrado, certo? Então já é uma equação bem mais complicadinha que a anterior, certo? Então vamos ver o que são cada um desses pontos. Módulo de elasticidade. O exercício não deu qual que é o módulo de elasticidade desse material. Então a gente vai calcular conforme a nossa norma brasileira de concreto. Então, a nossa norma fala que o módulo de elasticidade é 5.600 vezes a raiz do FCK. FCK, agora de forma mais simplificada, é a resistência do meu material, a resistência do concreto à compressão, que nesse caso é 60 MPa. Não precisa decorar essa fórmula eu estou mostrando para vocês mais por curiosidade, uma forma de eu calcular o módulo de elasticidade do meu material de concreto quando eu não tenho esse dado dado no exercício, certo? Então, 5.600 vezes raiz de 60. Vamos para a calculadora. 5.600 vezes raiz de 60. Isso vai dar 4,338 vezes 10 a quarta. 4,338 vezes 10 a quarta. MPa. Tá? Ela é uma forma empírica, ela não segue a nossa análise de dimensão. Então, essa fórmula de módulo de elasticidade, você entra com o concreto com a resistência dele em MPa e o resultado também em MPa. Se eu fosse fazer aquela análise dimensional, ia ser raiz do MPa. Mas como ela é uma forma empírica, ela não segue aquilo, certo? É uma das poucas formas empíricas que a gente vai ver no curso. Não se preocupem com isso. Inércia. Qual é o problema agora? Eu tenho uma seção retangular. Tá? Essa seção tem 15 metros por 7 metros. Tá? Esse pilar pode girar, flambar em relação a esse eixo, então em relação ao eixo Y ou em relação ao eixo X, certo? Então ele pode tender a girar nesse sentido ou tender a girar nesse sentido. Sempre a gente vai analisar o meu pilar na posição mais suscetível ao giro, certo? Então, aonde eu tenho a menor inércia. A fórmula da minha inércia é base vezes a altura ao cubo sobre 12. Tá? Então, eu sempre vou colocar, para fazer essas análises de flambagem, a minha base como maior valor. Por quê? Porque a altura é elevada ao cubo. Então, quanto maior for minha altura, maior será a minha inércia. E eu quero o meu valor de menor inércia. Então, como eu quero de menor inércia, eu coloco o meu valor menor onde eu tenho expoente 1 e não expoente 3. Então, a minha base vai ser 15, a
a altura vai ser 7 ao cubo sobre 12, certo? Professor, não entendi, fiquei em dúvida. Como assim? Qual a inércia que eu pego? Qual que eu não pego? Se ficou em dúvida, calcula as duas inércias e acha a força crítica para cada uma das inércias. Então, calcula a inércia considerando a base como 7 e depois calcula a inércia considerando a base como 15. E você vai achar uma força crítica para cada uma dessas inércias. Você vai adotar a menor das duas, certo? Vamos continuar aqui então na nossa conta, já entendendo que a menor inércia vai ser quando a base for 15 e a altura for 7. Isso daqui vai dar 15 vezes 7 ao cubo dividido por 12. 4,288 vezes 10 ao quadrado. Metro. Então, a minha inércia tem esse valor, e isso daqui, a unidade é metro a quarto. Então, a gente já tem o valor de π, 3,14, tem o valor do modo de elasticidade e tem o valor da inércia. Falta a gente calcular o comprimento de flambagem. Vamos lá. O comprimento equivalente, o comprimento de flambagem, vai ser 1K vezes o comprimento real. Certo? Para ponte, o que a gente vai fazer? Nessa consideração, a gente vai considerar que esse pilar está engastado lá embaixo, ele tem um engastamento na ponta dele e ele está livre para cima. A gente não vai considerar a ponte como um travamento, tá? Vamos considerar ele simplesmente livre aqui em cima, sem nenhum tipo de apoio, e o engastamento na região inferior. Então, o que a gente vai considerar vai ser isso daqui. Um pilar engastado na base. Opa! E livre em cima, tá? Engastado na base e livre em cima. Quanto que é o K para esse caso? Vamos voltar lá e pesquisar. Então, eu tenho aqui uma tabelinha. Opa! Só um pouquinho. Aqui. Então, para o nosso caso, que é o engaste na parte inferior e solto na parte superior, o K é igual a 2. Então, aqui a gente sabe que o nosso K vai ser igual a 2 vezes o comprimento real. O comprimento real, o exercício falou que era de 240 metros. Então, 240 metros. Então, meu comprimento de flambagem é de 480 metros. Professor, não entendi. Dá para repetir? Dá. Pausa o vídeo, volta um pouquinho e escuta de novo. Tá? Não vai para frente se ainda não ficou alguma dúvida. Então, carga crítica. A gente tem o valor de π, tem o modo de elasticidade do meu material, já temos a inércia e temos o comprimento de flambagem. Então, podemos calcular qual é a nossa carga crítica, a carga que vai iniciar o processo de flambagem na minha estrutura. Tá? Então, ela vai ser π ao quadrado vezes módulo de elasticidade, 4,338 vezes 10 a quarta. Só que aqui está em mega, MPa. Isso daqui ainda eu multiplico por 10 a sexta. Vezes a inércia, 4,288 vezes 10 ao quadrado. Tá? Só para entender o que eu fiz aqui. Eu peguei o módulo da cidade, que é 4,338 vezes 10 a quarta. 4,338 vezes 10 a quarta. Só que é 4,338 vezes 10 a quarta MPa.
Eu peguei o m de mega e multipliquei por 10 a sexta. Por isso que ele ficou esse número grande aqui. Tá? E tudo isso dividido pelo comprimento de flambagem. 480, só que ao quadrado. Certo? Então, isso daqui vai dar... Vamos calcular. Zerando a calculadora. Isso vai ser π ou π ao quadrado vezes 4,338 elevado 10 a quarta vezes 10 a sexta, eu somos expoente, vezes 10 a décima, vezes 4,228, vezes 10 elevado ao quadrado. Tudo isso dividido por 480 ao quadrado. Isso vai dar 7,86. 7,847 tá difícil. 847 vezes 10 ao oitavo Newton. Isso aqui é força. Tá? Eu não quero trabalhar com 10 oitavo porque eu vou perder a comparação. No resultado anterior a gente usou 10 a nona. Então, para eu transformar isso aqui por 10 a nona, eu tiro uma casa daqui. Então, eu faço com que a minha vírgula ande para lá. A hora que ela vírgula andar para cá, isso daqui vira 10 a nona. Então, isso daqui é a mesma coisa que 0,78. Vou cortar isso daqui porque está muita casa. Vezes 10 a nona Newton. Ou seja, uma força de 0,78 giganewton. O que a gente tira de conclusão desse exercício? Então vamos lá. No primeiro caso, quando eu não tinha problemas de flambagem, isso aqui é um G, tá? Eu poderia aplicar no meu pilar uma força máxima de 6,3 giganewtons, certo? A partir do momento que eu tenho o problema de flambagem, a carga máxima que o meu pilar admite é de 0,78, tá? Então, se eu pegar 6,3 e dividir por 0,78, o meu pilar resiste agora 8 vezes menos. Tudo isso devido ao problema de flambagem, certo? Então, está resolvido o nosso primeiro exercício sobre flambagem.